Pessoal, nesta aula de hoje, vamos então passar, né, adiante. Vimos anteriormente os tipos de dados, em seguida vimos média, mediana e moda, e agora vamos ver variância e desvio padrão. Bom, elas são conhecidas como medidas de dispersão, né? Utilizando, né, desvio, variância, desvio padrão, é possível você investigar sua base de dados ali e ver o quanto que os valores presentes, né, nos seus dados se distancia de uma certa regularidade, tá? Permite você avaliar se os elementos, né, do seu conjunto de dados ali, da sua base de dados, ele segue algum padrão ou não, ok? Tá? Então, esse é o objetivo. Na próxima aula que eu gravar para vocês, eu já vou disponibilizar uma base de dados para vocês fazerem esses tipos de investigação e informações na base, em atributos da base de dados, para saber se um determinado atributo é interessante ou não, ok? Se ele segue já um padrão ou se não seguir, o que devemos fazer, né, para corrigi-lo, né? Bom, então o desvio. O que é o desvio? O desvio nada mais é que você vai calcular, né, a média aritmética e aí você vai calcular a diferença depois, né, entre a média aritmética que você obter com o valor que você quer investigar, tá? E aí esse desvio ele tem sempre que ser um valor positivo. Eu gosto de usar o número maior aqui durante a diferença para sempre ficar positivo. Se você não fizer isso, você tem que calcular um módulo, ok? Então vamos ver aqui um exemplo bem simples para iniciar. A gente tem aqui essa tabela aqui. Então suponha que são o quê? As idades, né? A idade dos alunos da disciplina de Gesof 2, por exemplo. Aí os alunos aqui, a Maria, o João, Paulo, Elisa e Josias. Então imagina que a gente tem aqui a Maria 21 anos, o João 23, a Paula 26, a Elisa e o Josias têm 20 anos. Então eu vou calcular a média aritmética simples, né? Tá aqui, ó, 21, 23, 20, 20, 26, né? Dividido por 5. Que a gente vai ter essa média de 22. Bom, depois que eu calculei, então, eu tenho uma média, né, da idade dos alunos lá, né, na disciplina, eu preciso, então, calcular o desvio. Então, eu vou pegar o quê? O 22 menos a idade de cada um deles. Então, por exemplo, aqui 22, que é a média, menos a idade da Maria, que dá 1 depois do desvio. O João tem 23 anos, né? Então, 23 menos a média, que é igual a 1, que é o que eu falei para vocês, né? Para sempre ser positivo, então eu faço isso aqui. A Paula tem 26, então 26 menos 22. A Elise tem 20, agora média menos 20, igual a 2. E mesmo assim com o Josias. Então aqui a gente calculou já o desvio, tá? Em relação à média, né? Depois que você calcula, agora o desvio, agora vamos calcular a variância, né? Então, a variância é uma outra medida de dispersão que vai te mostrar o quão distante os nossos valores da nossa base ali, do nosso atributo que estamos avaliando, está longe da média, ok? Quanto maior você tiver depois da sua variância, mais distante da média eles vão estar, ok? E quanto menor for a variância, mais próximo os valores estão da média. Então, isso é interessante. Bom, então como que a gente calcula, né? Nada mais é que você vai pegar a média dos quadrados de cada desvio. Então, vamos ver aqui como que calcula, então. Continuando lá no exemplo, né, da turma de Gesof, a gente então ali tem as idades e os desvios aqui que a gente já tinha calculado, né, nessa tabela. E a gente sabe que a média é 22. Ok? Então, a média a gente já tem e o desvio a gente já tem. Então, para calcular a variância, a gente simplesmente vai pegar esses valores aqui do desvio, 1, 1, 4, 2, 2, vamos levar eles ao quadrado dentro de uma soma, né? E dividir isso por 5, porque temos 5 alunos. Então, isso aqui que eu escrevi certo, tá?
colocar anotação matemática, matemática em slide dá muito trabalho, então, mas se eu coloquei, digitei tudo certinho aqui, então dá 26 sobre 5, que é igual a 5,2. Então, minha variância é 5,2. Bom, mas aí fica aquela questão, né? Será que é suficiente, né? Só a variância, você fazer essa avaliação da variância? Pois é, não é, gente. Não é, tá? A variância ela é muito impactada mesmo pelos valores que estão longe da média, tá? Então, ela vai, vamos dizer, ela pode camuflar, né, vamos dizer assim, alguma coisa, porque ela é calculada ao quadrado, tá? Então, para resolver esse problema, né, então como a gente pode resolver isso? Usamos o desvio padrão, tá? Então, com o desvio padrão, a gente consegue resolver esse problema da variância. Porque o desvio padrão, ele vai te mostrar, né, qual que é o erro se você considerar a média ao invés do valor, né? Então, e aí, será que se o desvio padrão for muito alto, não é muito interessante você considerar a média, ok? Então, como calcular isso? A raiz quadrada da variância, só isso. Então, a gente já calculou a variância e agora a gente vai aplicar a raiz quadrada, mais nada, tá? Então, aqui, ó, a gente já tinha calculado aqui, então, o desvio, a média, né? Primeiro a gente calculou a média, depois a gente calculou o desvio, né, baseado na média. E aí a gente calculou a variância, então a variância deu 5,2. E aí vamos calcular agora o desvio padrão, que é a raiz quadrada de 5,2, que é 2,28, tá? Se arredondar 2,3, né? Então a gente tem o desvio padrão aqui, que a gente estava o quê? Avaliando a idade, né, dos alunos ali, idade média, né, dos alunos de SOF 2. Como que a gente faz uma análise desses resultados depois no final? A gente, considerando a média com o desvio padrão aqui, a gente sempre tem que considerar, tá, a média da idade dos alunos da turma de SOF 2, eles têm em média de 22 anos, com um desvio padrão de 2,3, ok? Então é assim que a gente reporta. Então agora vamos praticar, fazer um outro exemplozinho mais robusto, né, do que esse. Então vamos imaginar o seguinte, que você trabalha, você é um gerente aí de um restaurante muito grande aí, numa capital, tal. E aí você precisa saber, em média, quantas entregas cada entregador consegue fazer por dia, tá? Então, e aí, como que a gente pode calcular isso? Aí ele vai fazer essa média, então ele vai considerar a semana ali, de segunda a sexta, para fazer essa análise. E aí eu deixei os mesmos autores aqui, né? Atores, né? Os mesmos atores aqui do início do curso, eu considerei agora, tá? Da aula. E aí a gente tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, você como gerente, você vai fazer essa avaliação. Então, a gente tem a Maria. A Maria fez 5 entregas na segunda, o João fez 22, o Paulo fez 17, a Elise fez 14, e o Josias fez 20. E aí, por aí vai o resto da semana, né? Se vocês observarem, é o seguinte, aqui tem menor desempenho aqui, é a Maria, né? O número de entregas, ela faz bem menos, né? E o João já é um outlier, né? Ó, o João faz entrega pra caramba, né? Então ele é bem produtivo. É assim, a gente vê ali que existe o mínimo e o máximo, né? Tá? Mas isso é só olhando superficialmente. Então, olhando assim, quando a gente tem somente esses 5 funcionários, está olhando só 5 dias, então olhando aqui e avaliando, a gente já consegue ter uma visão dos dados, né? Só que agora imagina o seguinte, imagina você numa empresa, sei lá, com 1.000 funcionários, e aí você vai fazer uma avaliação dessa aqui, dentro do intervalo de 1 ano ou 6 meses, aí não dá para fazer mais na mão, né? Tá? Então, aí você já vê a complexidade, não dá para vocês fazer uma análise dessa na tabelinha, não tem como, tá? Mesmo que fosse só os 5, né? Se você for fazer uma avaliação anual, por exemplo, já fica impossível fazer isso a olho nu. E aí, imagina isso com os nossos dados depois, quando a gente for para Machine Learning, que você vai ter o quê? Uma base de dados gigantesca, e tem vários atributos, e aí esses atributos
não dá para você fazer essa análise, assim, olhando na tabela, né? Porque às vezes a tabela, vamos supor, vamos imaginar que são pessoas na sua base de dados, e aí às vezes, vamos supor que ela tem 30 atributos, e, por exemplo, 100 atributos, e aí existem, vamos imaginar, 100.000 pessoas na sua base de dados. Então, você não consegue fazer essa análise visual desse jeito aqui, sem nenhum suporte, tá? Bom, então os passos da solução, para a gente resolver, voltando ao nosso assunto aqui do restaurante, né? Para a gente resolver essa questão do restaurante. Como que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente vai calcular a média de cada entregador, tá? Nem sei se chama isso, tá, gente? Eu inventei esse exercício. Na minha terra, todo mundo fala entregador mesmo. Depois, calcula o desvio. Depois, a gente calcula a variância e depois calculamos o desvio padrão. Tem vários lugares que depois vocês podem olhar que o desvio e a variância aqui, eles calculam tudo junto, tá? Eu quis quebrar para ficar mais fácil mesmo a didática, que o objetivo aqui é vocês entenderem por que existir isso, né? Ok? Não só calcular, né? Tem que compreender que mensagem que a gente tem, que insight que vamos ter ali daqueles resultados. Então, vamos supor que a gente, então, tem os dados aqui, e aí vamos calcular o passo a passo. Primeiro, então, vamos lá para a média de cada integrador. Aqui é o número de entregas, aquela tabelinha original. Então, aqui, primeiro, vamos calcular a média de cada entregador. Então, lá, Maria aqui, ó, fez 5 entregas, 11 entregas, 9, 10 e 13. Então, aqui, vamos fazer essa soma, dividir por 5 dias, que é a média de entregas da Maria de 9,6. Então, ela faz 9,6 entregas, em média, por semana. O João, mesma coisa, e a média do João é 23. A média da Paula é 17, da Elise 18,2 e do Josias é 21. Depois que a gente calculou, então, a média de cada entregador, vamos agora calcular o desvio deles, né? E aí o desvio, vamos considerar aqui, ó, o desvio a gente aplica em cada dia da semana para cada entregador, tá? Então, a gente aplicou aqui o desvio, que é o que vocês sabem já, que é a diferença positiva entre a sua média, né? E, no nosso caso aqui, o nosso valor que a gente está considerando, que é o número de entregas, ok? Bom, então, calculamos aqui o desvio, aí nós vamos já para o outro passo, que é o quê? Vamos calcular a variância, tá? Então, a variância nada mais é o quê? Vamos levar todo mundo ao quadrado e calcular a média, né? Certo? Então, ó, a gente tem 4,6, vamos lá, que é 4,6 ao quadrado mais 1,4 ao quadrado, e vai fazendo sucessivamente, e aí temos 5 dias, dividido por 5, que vamos supor que a variância da Maria deu 8,96, a do João deu 13, a da Paula deu 5, da Elise deu 5,76 e do Josias deu 4, tá? Então, a menor variância foi do Josias, depois veio da Elise, e a maior variância foi do João, né? E aí, depois disso, a gente calculou, então, a variância e vamos lá calcular aqui o desvio padrão, que é considerando essa variância, aplicando aqui raiz quadrada. Então, a gente tem aqui agora os desvios padrão, ok? Para cada entregador. Agora, por fim, e aí? Qual que é a mensagem, né? E aí, fiz isso tudo, né? E o que isso quer dizer, tá? Qual que é a mensagem que você pode concluir? Você, como gerente, você calculou, tá bom, a variância, desvio padrão, qual que é a mensagem que você vai ter com isso? Se você analisar a variância, a gente pode ver até na tabela ali, o Josias é mais estável, porque a variância dele é a menor de todas, né? Lembra disso, né? A menor, né? E é bacana a gente ter uma variância baixa, e já o João, que tem uma variância alta, né, que é 13,2, ele é mais desigual, tá? E já o Josias já é mais estável, mais regular, né? E aí já você considerando o desvio padrão, né, com a média, você quer dizer o quê? O
quanto que é confiável você informar esse valor, tá? Então, o desvio padrão é justamente agora a gente avaliar o quê? Qual que é o erro, né, que você teria se você considerar a média, ok? Que no nosso caso aqui foi, por exemplo, a Maria. A gente tem, em média, 9,6 entregas, com desvio padrão de 2,99, vamos por 3. O João, 23 entregas em média por dia, com um desvio padrão de 3,6, né? Olha lá o Josias, no caso. O Josias ele faz o quê? A média dele é mais baixa que do João, só que em compensação, o desvio padrão dele é o mais baixo de todos, né? 2,1, ou seja, então a margem de erro aqui é bem baixa em relação ao João, tá? Ok? E a Elise também, ó. A Elise tem uma média inferior ao João, mas em compensação o desvio padrão aqui dela aqui é mais baixo que o do João. A Paula também tem um desvio padrão mais baixo que o do João, né? A Maria já tá subindo, né? O padrão dela, a média dela é bem baixa e o desvio padrão também dela não é muito bom, né? É alto, ok? Então, gente, é a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Até mais e a próxima aula vamos trabalhar com função de densidade, né, de conteúdos novos. Porque a próxima aula eu quero fazer uma análise de dados com vocês, a gente fazer uma avaliação de uma base de dados agora, em cima dos assuntos que a gente já viu e tentar colocar isso em prática, ok? Então, até mais. Tchau, tchau.